E é bem interessante a visão que o Tânia vai dar para a gente agora sobre o que... Até agora falamos que tem pessoas que pecam. São os Reshaim, os pecadores, transgressores. Tem os Tzadikim, que são os perfeitos. Já falamos dos níveis deles. Agora queremos saber sobre o Benoni. Benoni é aquele que é Tachlis. Na prática, ele faz o bem, mesmo nem sempre querendo. E assim começamos o capítulo 15. Agora a gente vai entender um versículo do Malachi, do profeta, que diz o seguinte: vocês retornarão, vocês retornarão e vão ver a diferença entre o tzadik e o rasha, o justo e o perverso, entre aquele que serve Deus e aquele que não o serve. Então, à primeira vista, o Tânia fala que a gente pode confundir. A gente pode falar que o tzadik, o justo, é aquele que serve Deus. Quem é o perverso? Aquele que não serve Deus. E ele fala que não. Qual é a diferença entre aquele que serve Deus e o tzadik, o justo? A diferença é que aquele que serve Deus, servir, aqui no caso é um verbo. Ele serve Deus. Quer dizer algo no presente, que ele está no meio do serviço. Qual é o serviço a Deus? É a guerra contra o mau instinto, para ele se fortalecer sobre ele e expulsar o mau instinto da pequena cidade. Para impedir que o mau instinto, quer dizer, os desejos do coração, se invistam nas roupagens do corpo. As três roupagens, pensamento, fala e ação. E isso é algo muito difícil. Essa batalha não necessariamente é, eu vou ou não vou pôr tefilim. Não é no próprio cumprimento da mitzvah, mas sim da oposição que aparece do coração. Então, não estamos falando do esforço, por exemplo, eu por acaso não tenho tefilim e eu vou até a Moca para achar um tefilim para colocar. Não sei se tem tefilim hoje em dia na Moca, não sei se tem judeu lá. Mas seria um esforço, mas é algo que eu estou bem disposto a fazer. O esforço que ele fala aqui é quando eu não quero fazer e ainda assim eu me fortaleço para fazer aquilo. Ele traz um exemplo de como não é a batalha. Diz de um filho fazer um favor para o pai. Quando o pai pede algo difícil para o filho, por quanto que o filho tem amor ao seu pai, então ele tem dificuldade, mas ele vai fazer aquilo com prazer. Então o pai fala, eu quero que você vá até tal loja me comprar uma coisa, e é longe, e demora. Mas o filho sabe que tem essa dificuldade, mas ele vai fazer. Não é o que ele está falando aqui. Aqui a guerra é quando o filho não quer fazer o que o pai manda, mesmo que é só pegar um copo d'água, que já está aqui na frente. Mas ele não quer e ainda assim ele se esforça. Quer dizer, uma oposição interna. Essa é a avodá, o serviço. Eved, servo. Aqui a gente está falando oved, aquele que serve Deus, que ele está realmente sendo um escravo de Deus. Escravo é uma palavra muito forte, mas ele está agindo de acordo com a vontade de Deus. É algo muito difícil. Não existe maior oposição do que a própria interna. A palavra Eved, Oved, vem também de Ibud. Ibud Orot, que é curtir o couro. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que para preparar o pergaminho para a Torá é um trabalho muito, muito difícil e sem prazer nenhum. Porque tem um mau cheiro, todos os químicos que se usam. E todo raspar, fora o abate e tudo mais. Mas é um trabalho difícil. É isso que ele está falando aqui. Que a pessoa ela está batalhando, literalmente, milhamá, uma guerra, para poder fazer o que Deus manda. Quem é esse? Não é o tzadik. Não é o justo. Porque o justo não batalha. O justo, o tzadik, vamos lembrar, ele não tem oposição dentro dele. Ele já não tem mais a tentação. O Yetzer Hara, vamos lembrar que o que a gente já estudou, que ele já botou o que está no átrio esquerdo para dormir. Ou já expulsou. Esse que serve Deus, estamos falando agora do Benoni. Então no versículo ele não está redundante. Ele fala do tzadik. Vamos ver a diferença entre tzadik e rachá. Isso já sabemos. O tzadik é aquele perfeito que não tem vontade de fazer nada ruim. E o rachá é aquele que quer fazer coisas ruins, mesmo que esporadicamente. Agora ele está falando de duas categorias do Benoni. O Benoni tem aquele que serve Deus e tem aquele que não serve Deus. O tzadik, ele também é chamado de Eved Hashem.
Moshe Rabbeinu, ele também é chamado de servo de Hashem. Qual a diferença? Aqui Eved não é verbo, é substantivo. É o título dele. Ele é um Eved, um servo de Deus. É muito interessante, tem nas explicações dos cabalistas, se não me engano, o pai do Rebbe, que ele fala, vejam bem, quando está no verbo, Oved Elohim. Elohim é Deus. Quando ele fala do substantivo, é Eved Hashem, Avaye, que é outro nome de Deus. Qual a diferença entre esses dois nomes? Elohim é um nome que representa Deus investido na natureza. Tanto que a Gematria, a numerologia de Elohim, é Teva, natureza. Então, o Benoni, que ele está servindo a Deus, ou não, ele está se envolvendo com Deus na natureza. Ele está lutando contra a própria natureza. O Tzadik, que ele é um Eved de Hashem, ele é um servo de Hashem, ele já alcançou o nome de Deus acima da natureza, que é o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Quer dizer, para ele, a conexão dele com Deus já está acima da natureza. Então, os dois servem Deus. Mas a diferença é que o Tzadik ele já tem o título. Como ele diz, como um nome do sábio ou um rei. Quando você chama alguém de sábio ou de rei, isso não é um verbo. Ele já é um sábio. Ele já é um rei. Assim também o Tzadik, ele já é um servo de Deus. Não tem mais o que mudar. O Benoni, ele está servindo. Claro que um servo, a gente sabe que ele está trabalhando, mas a gente está falando agora como título ou como ação. O Tzadik, ele já acabou a guerra contra o mal. Existem Tzadikim, a gente falou da outra vez, que o Tzadik já é alguém predeterminado por Deus. Certo? Alguém que Hashem já fez ele Tzadik, já nasceu Tzadik. Ou é alguém que no meio da vida aparece, cola nele um Tzadik. Isso é alguém que já não está mais batalhando. Nós agora estamos analisando o Benoni. Então, isso é uma akdamah, como se diz, uma introdução para a gente entender os dois tipos de Benoni. Ele trouxe o versículo, só para resumir o que a gente viu até agora, ele trouxe um versículo mostrando, quando a pessoa estuda o Malachi de forma literal, então realmente é confuso. Por que ele fala do Tzadik, do Rasha, daquele que serve e não serve Deus? É porque realmente estamos falando de 4 níveis. No Tzadik também vimos que tinham 2 níveis de Tzadik, 2 níveis de Rasha. Agora estamos nos 2 níveis do Benoni. Mas o que não serve Deus não seria o Rachá? Excelente pergunta. Então, É isso que o Tânia vai explicar. O Moshe perguntou, o que não serve Deus não seria o Rasha? é porque ele está classificado como Benoni. Então ele vai lembrar a gente por que ele se classifica como Benoni. Excelente tua pergunta. É realmente a melhor introdução possível para a segunda parte da aula. Vamos lá. E o Benoni, então, ele também tem 2 níveis. Temos aquele que serve Deus e temos aquele que não serve Deus. Ou seja, não é dobradinha, tzadik, rachá, que serve e que não serve. São 4 níveis diferentes. Agora, o Moisés falou, se ele não serve Deus, ele não é rachá? Não é pecador? Não. Por quê? Esse que não serve Deus, eu não posso chamá-lo de rachá, de pecador. Por quê? Porque ele nunca pecou. Vamos lembrar que o Benoni, quem é o Benoni? É aquele que nunca peca. Falamos se é temporal ou não, se é algo de hoje para diante. Ele está num status de que ele nunca pecou. Nem mesmo uma pequena haverá. Né? Benoni é aquele que não tem nenhum pensamento pequenininho errado. E ele cumpre todas as mitzvot que ele pode fazer. E ele estuda a Torá. A Torá é como todas as mitzvot. E ele nunca para de estudar. Lembram que tinha uma pequena haverá, pequeno pecado, que todo mundo peca todo dia, a maioria das pessoas, que é o Bitul Torá, não estudar a Torá. Esse Benoni, que não serve Deus, ele não para de estudar a Torá. E ele não serve Deus. De que forma ele não serve? Vamos lá. Por que ele é chamado de que não serve Deus? É porque ele não guerreia contra seu Yetzirará, contra o mau instinto. Ele não usa aquela luz que brilha na alma dele para batalhar. Lembram que a gente falou uma das técnicas para lutar contra o mal? Lembrar que o Moach Shalit Alalev, o intelecto controla o coração. Esse Benoni, ele não usa isso. Por que ele não usa? Porque não tem oponente. O Yetzirará, o mau instinto dele, não se pronuncia. Peraí, a gente falou que o Benoni tem Yetzirará. Por que ele não precisa guerrear? Porque ele gosta de estudar, por exemplo, desde pequeno. Ele é Marash Korah. Marash Korah é alguém que tem temperamento frio. Existem pessoas que adoram estudar. Então, por que ele não para de estudar?
Por que ele não para de estudar? Porque ele gosta. É a natureza dele. Você encontra um ou outro mexiga, né? Que consegue sentar horas e horas e ficar lendo. Ele não faz isso porque ele quer ser especial para Deus. Ele é assim. Nós falamos sobre outras coisas na semana passada, que a pessoa tem tentações de luxúria, desejos, apetite sexual. Tem esse Benoni que a gente está falando, ele não tem que guerrear contra esses desejos também, porque ele é um cara frio por natureza. Existem pessoas assim, que você pode falar as coisas mais obscenas, ou menos, tanto faz, e ele não tá nem aí para isso. É apático, é que nem para alguém, não sei, muita gente que eu conheço fala de beisebol. Não me interessa, nem sei como joga isso. Então não fala para ele a mesma coisa, desejos de mulheres. E outros prazeres desse mundo, ele não tem tentação para isso. Então, peraí, por que ele é um Benoni? Porque ele não peca. É ou não é? O Benoni é alguém que não peca. O Rachá peca. Então, eu não posso chamar ele de Rachá, porque não tem pecado nenhum. Mas ele é um Benoni frio. Não pecar não é servir a Deus. Não necessariamente. Vamos acompanhar o andamento, porque a gente vai entender isso. Não servir a Deus quer dizer um Benoni frio. É alguém que ele faz tudo certinho, mas não quer dizer que ele está servindo a Deus. A gente tem que entender o que é servir a Deus. O que é? Servir a Deus não é só rezar. Se eu amo rezar, eu adoro, tá? Rezar para mim é um serviço a Deus. Tem um exemplo muito interessante, que é Avraham Avinu. Avraham Avinu, nosso patriarca, já falamos sobre isso dele. Ele era uma pessoa extremamente bondosa de nascença. O Hesed, a bondade, quando Avraham nasceu, o Hesed falou, me demito. A bondade falou para Deus, eu não tenho mais o que fazer no mundo. O Avraham está aí, ele é mais bondoso do que a própria bondade. E ainda assim, consta que ele recebia visitas em casa, não pela natureza dele. Por quê? Porque se ele assim o fizesse, então ele não estava servindo Deus. Se eu amo dar tzedakah, e eu tenho meios para isso, é uma mitzvah dar tzedakah, ajudar o próximo, claro. O próximo se beneficia disso. Mas do meu lado eu não tenho grandeza nenhuma. Se eu amo rezar, minha reza não tem grandeza nenhuma. Se eu amo estudar, meu estudo não tem grandeza nenhuma, por enquanto. Ele já vai vir na mesa. Calma, a gente vai chegar lá. Fala. Não, então significa o quê? Tem que ser feito com um propósito, mas assim, com uma intenção de ajudar, não porque se faz automaticamente. A gente vai um passo além, não só o propósito. Mas é verdade, Avraham Avinu, ele se cuidava muito para não fazer bondade só porque ele queria. Mas Senão não tem valor. Avraham Avinu era... Então o que acontece? Esse Benoni, por que ele é Benoni? Porque é automático. Ele já é um cara frio. Ah, mas ele estuda a Torá sem parar. Sim, por quê? Porque ele adora estudar. E aí ele pensa, vou estudar, o que eu vou estudar? Já vou estudar Torá. Não outras coisas, como a gente já falou, de estudos de outras nações e etc. Mas ele faz isso de uma forma automática, ele não faz por mitzvah. É porque ele gosta disso. Agora, uma pessoa que não gosta de estudar, aí a gente vai falar sobre isso. Tem mais valor, né? A gente vai ver isso. Vamos lá. Então, o que acontece? Esse Benoni, ele não precisa meditar na grandeza de Deus. O que acontece? A gente falou do amor que a pessoa tem que gerar para cumprir mitzvot. Então, ele tem que meditar na grandeza de Deus para ter o amor. Ele não precisa, ele não faz isso. E para ter temor também, ele não precisa para se cuidar do pecado, porque ele não está nem aí para o pecado. Para ele é o suficiente o amor oculto. A gente falou que todo Yehudi tem um amor oculto por Deus que está lá dentro. Esse pequeno amor já é o suficiente para ele fazer o que precisa. Ele não precisa de algo mais. E por isso ele não é chamado de aquele que serve Deus. Porque esse amor não veio do trabalho dele. A gente falou, tem naturalmente. Para mim não é suficiente. Acho que para a maioria das pessoas esse amor oculto serve só num caso de perigo de vida, que tem que se auto-sacrificar. Só isso. Mas pro dia a dia não é o suficiente para eu rezar bem. Para esse Benoni, o calibre dele é tal que já basta. E já que isso vem de herança dos nossos antepassados,
Então, como a gente vai falar sobre isso no capítulo 18, como que aparece esse amor. Então, para ele, já é o suficiente. Então, ele está servindo Deus. Será que isso, eu posso transformar ele numa pessoa realmente dedicada a Deus? Não. Eu posso falar que ele é um pecador? Também não. Então, ele é um Benoni. Mas sem muitos méritos. Então, na verdade, quando a gente para pensar sobre isso, a gente vê como a dificuldade é preciosa. As pessoas às vezes gostariam eu gostaria de rezar sem ter dificuldade. Como um querido amigo meu me falou que é difícil pra caramba rezar 1h30. Reza tudo, mas é difícil. Olha como é mais precioso. Porque o outro que ama rezar, big deal, grande coisa. Não fez nada, você fez o que você gosta. Você está dando tzedakah porque você gosta. Tudo bem, tzedakah é diferente de todas as outras mitzvot, porque o recipiente, o receptor, está aproveitando também. E aí, a gente fala que para tzedakah pouco me importa a intenção de quem deu. Que alguém está, né, uma vida está sendo salva. Mas o resto, eu adoro colocar tefilim nas pessoas. Você pôs, parabéns. Não fez nada mais do que você gostaria de fazer. Não estou nem falando da obrigação. Entenderam? Então, eu não posso falar que esse é um judeu que serve Deus. Uma vez um Hassid, que ele reclamou para o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, ele chegou e falou, Rebbe, o que eu faço? Que eu não gosto de estudar a Torá, eu não tenho Sitzfleisch, não aguento sentar para estudar. Aí o Rebbe respondeu para ele e falou, e o que eu faço que eu sim gosto? Vocês entenderam? O que eu faço que eu sim gosto? Quer dizer, você que não gosta tem muito mais mérito em estudar a Torá do que eu que amo estudar a Torá. Assim, que aquele que não serve, aquele que não faz, quando ele faz, ele tem mais mérito do que aquele que faz normalmente. Então, mas aí ele se tornou alguém que faz. No momento que ele não quer fazer uma coisa e ele faz, ele acabou de se tornar o Benoni que serve Deus. Porque isso é servir Deus. Isso é mérito. Isso é mérito. Mas aí é que tá. Diferentemente do tzadik, que é sempre tzadik, o Benoni ele pode oscilar entre um e outro. Ele está oscilando. Se eu passo minha vida toda não pecando porque eu sou frio por natureza, e eu faço tudo o que eu tenho que fazer porque eu gosto de fazer, eu sou a minha vida toda um Benoni que não serve Deus. Não, hoje eu vou fazer, é que eu não quero dar spoiler do que a gente vai ver na aula que vem, mas hoje eu vou fazer algo que eu não estou acostumado, acabei de me tornar aquele que serve Deus. Amanhã eu não fiz, eu volto. Eu não me torno um rachá, mas eu não estou alcançando aquele nível de me considerar alguém que serve Deus. Sabe que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, quando ele tinha 5 anos, ele já tinha capacidade de entender toda a Torá. Tudo, sem esforço. O Alter Rebbe, o autor, tem história de como ele discursou na frente de pessoas que poderiam ser os bisavós dele, e ele surpreendeu a todos. Gênio. Entendia astronomia, etc. E aí, ele ficou muito triste no decorrer da infância dele, porque ele ficou preocupado. Ele falou, eu não sirvo Deus. Eu não estou servindo Deus. Porque tudo bem fácil, estudo é fácil. Até que com 15 anos, ele entendeu por que a alma dele veio para o mundo. Ele entendeu que ele tinha que ser um Rebbe. E aí, um Rebbe é o nível de tzadik, é outro nível. Estamos falando de uma criança, tá? Então, ele entendeu por que para mim não é difícil estudar. Não porque eu sou um Benoni que não serve Deus, é porque eu sou um tzadik. Eu sou alguém que vim para o mundo para fazer muito mais do que um Benoni normal. A gente já falou que o Benoni é aquele legal que batalha, é o único que tem a batalha mesmo. Mas isso em relação a Deus. Semana passada falamos por que precisa do tzadik, ou passado anterior, para que o tzadik? Porque o tzadik tem que mostrar o caminho para os outros. Se ele tem que mostrar o caminho para os outros, ele não pode estar ocupado batalhando. Ele tem que ter tudo claro para poder trabalhar. Imaginem vocês Moshe Rabbeinu, vir da Torá, mas ao mesmo tempo tem uma meia bonita, ele tem que ter, né, todo o caminho claro para poder ensinar o povo. Ele não pode ter tentações atrapalhando ele. A mesma coisa o Alter Rebbe. Então, quando ele tinha 15 anos, ele se acalmou, porque ele percebeu, não, eu sou de outro calibre. Eu sou um tzadik, e eu preciso, é por isso que para mim é fácil estudar.
Porque eu tenho que alcançar níveis para todo o povo. E assim, continuando Tânia, mesmo alguém que não se... A gente vai agora em microníveis. A gente falou que tem 2 níveis de Benoni. Tem aquele que serve e aquele que não serve. Estamos falando daquele que não serve. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o nível dele, mas não vai subir para o outro. Mesmo alguém que não se esforça na Torá naturalmente. Quer dizer, ele nasceu sem querer estudar. Mas, com o tempo, ele se acostumou a estudar com profundidade. Porque na Yeshiva sentaram ele vai estudar. E aí ele fez isso tão bem e por tanto tempo que isso se tornou uma natureza para ele. Ele se acostumou. De repente ele aprendeu a maravilha do estudo e agora ele gosta. Ele continua sendo aquele que não serve Deus. Por quê? Porque ele continua usando somente aquele amor natural. A não ser quando ele estuda mais do que ele está acostumado. Quando ele estuda mais do que o seu costume, ele se torna um Oved Hashem, aquele que está trabalhando para Deus. Ele vai oscilando, né? Ele oscila, sim. Logo, a gente já pode entender que um Benoni, ele tem que estar num crescimento constante. A partir do momento que ele estagna, ele se torna alguém que não está servindo a Deus. Isso vale para cada um de nós pensar onde eu sirvo e onde eu não sirvo. A verdade é que todo mundo serve Deus de alguma forma, em algum momento. Por quê? A não ser uma pessoa extremamente acomodada, cada um sai da zona de conforto para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, imagina no começo do colégio, tem gente que adora sair de casa para fazer um social, estudar alguma coisa, e tem gente que fala, não, eu não estou acostumado a sair, mas eu vou sair para estudar. Já é. Serviu. Depois eu me acostumei, voltou para o nível anterior. E o que eu faço, então, para continuar sempre no nível de Oved Hashem, de alguém que serve Deus? Isso que a gente vai ver na aula que vem, esse segundo nível, e é fantástico, porque quando a gente para pensar, algumas vezes o Moisés falou na aula, não, mas é impossível ser Benoni. Que o Tânia vai mostrar pra gente é que realmente, em todos os aspectos da vida, ser um Benoni não é fácil. Mas em um passo de cada vez a gente consegue crescer. E a gente consegue lembrar que temos muito diamante para catar. Um de cada vez. E menos sardinha. Você quem Mas gosta. a mensagem dessa aula, Hã? qual a mensagem que eu pude entender? Vamos escutar aqui, que é importante. Fala. Não, dessa aula eu pude extrair uma mensagem. Eu vou dizer qual foi a mensagem que eu entendi. É que todo esforço que você faz para chegar e conquistar aquilo que você pretende conquistar, através do seu esforço, claro, de um modo geral, não só em benefício, claro, de Deus, mas claro que seria muito importante sempre que você faz com esse propósito. Mas na vida normal, no seu dia a dia, o esforço que você faz para conquistar alguma coisa é meritório. Sim. Você tem mérito. Agora, Meritório. Agora, é claro que aquelas pessoas que conquistam com muita facilidade, porque já é rotineiro, né? Esse é menos meritório, talvez, aquilo que ele conquistou, ou do que o outro, né? Do que aquele que se esforçou. Você sabe que Eu não sei se eu consigo me expressar. pedagogia, você sabe que pedagogia pedagogia, não sei, mas a educação em geral tem um desafio muito complicado, que é você realmente dar a nota para os alunos da forma correta. Por quê? Qual é o problema do nosso sistema? Que um aluno tira 10 e outro tira 2. E aí você julga que o que tira 10 é melhor do que o que tira 2. Quem vai ter bolsa para a faculdade? Quem vai passar no vestibular? É aquele que tira 10. Mas quem te falou que aquele que tirou 10 é melhor profissional do que o que tira 2? Aquele que se esforçou para tirar 2. Porque na verdade ele naturalmente tiraria 0. Certo? O que acontece? A dificuldade, o desafio na educação é você realmente dar nota para as pessoas que merecem, que têm um esforço. Tinha uma vez uma ilha, outra ilha, era outra, não tinha diamante lá. Essa ilha,
Nessa ilha, eles avaliavam as crianças de acordo com a capacidade delas de subir nas árvores e colher frutos. Então, vocês já podem imaginar que alguém alto se dava bem e eu não ia passar de ano, né? E uma vez foi um grande profissional da educação, passou pela ilha, viu tudo aquilo e falou, não está certo, tem algum problema aqui. Pediu autorização para o cacique, o chefe da tribo lá da ilha, e falou, me deixem eu cuidar da ilha por um tempo, tá? Fiquem dentro das tendas de vocês e eu vou cuidar. Passou um mês, eles saíram das tendas conforme combinado, e aí eles viram que tinham coqueiros, árvores bem altas, e tinha uma parreira, e tinha um matinho com morango. O que é isso? Eu resolvi o problema da educação de vocês. Agora os altos vão subir no coqueiro, e eles vão ser muito bons no coqueiro. E os baixinhos vão se dar bem, colhendo uvas e morangos. Esse é o desafio na educação. É você dar nota para o esforço. Porque aí o baixinho, ele não precisa tentar subir no coqueiro, que é impossível para ele. Ele tem que se esforçar e conseguir pegar muitas frutas embaixo. Hoje em dia, como que a gente tem na escola? Eu passo muito por esse problema, muito, muito. Porque eu tenho alunos que são excelentes no estudo, e tenho um aluno, espero que a mãe dele não assista isso aqui depois, mas eu tenho um aluno que ele é um zero à esquerda. Em hebraico e tudo, ele não entende. Mas você vê ele lá estudando. Então o que acontece? Chega na prova, os alunos, eu sempre peço, não mostrem a nota um para o outro, porque eu posso, né, dar o meu jeitinho. Mas eles mostram, e realmente, um aluno acertou tudo, o outro não. Mas esse que não acertou, ele se esforça, ele fez o máximo dele. E aí como que você resolve isso? O certo é você mudar o sistema de provas, é você... Mas existe na educação brasileira, no mundo todo, na verdade, a educação montessoriana. Sim. A educação montessoriana é cada um na sua própria capacidade, o seu próprio desenvolvimento intelectual, que seria o ideal. Na Sim. verdade, O irmão desse meu aluno que eu falei, que é um aluno de agora, o irmão dele, eu dei aula anos atrás, ele já está na Yeshiva. E tem um profissional que veio dar aula pra gente, dar aula para os professores antes de começar o ano, e ele falou que se comprovou que a maioria dos religiosos que abandonam a religião, os jovens, é porque eles não conseguiram estudar. Por quê? Porque não sabem, não por preguiça, porque não combina com eles. Então o que acontece? Eles passam 7 anos num lugar com o livro aberto, não entendem uma palavra. Óbvio que a religião judaica é basicamente, somos o povo do livro, até de acordo com nossos primos, e eles não têm, a religião deles não fala nada. Então o irmão desse meu aluno, uma vez eu falei para o diretor da escola, a gente fez um passeio de Lagoa, fomos dormir numa fazenda, e eu vi como ele se dava bem com animais. Sabe, ele ficou encantado. Eu falei, é isso que ele tem que fazer. Põe ele para estudar veterinária, alguma coisa, ou a Torá com animais. E o que acontece? Ele vai encontrar graça no judaísmo, no formato dele, porque o judaísmo tem muita coisa. Escutei do Rabino Caraguila, um Dvar Torá muito bonito, e com isso a gente vai para o Kiddush. Ele falou o seguinte, que está escrito na Torá que quando os gêmeos, Yaakov e Esav, cresceram, os 2 filhos de Isaac, eles fizeram bar mitzvah, e consta lá, e aí viram que o Esav era um homem do campo, um caçador, e o Yaakov era um homem de estudar. Aí ele fala o seguinte, aí ele diz o seguinte, olha o erro, eles fizeram bar mitzvah e viram que o Esav era um menino do campo. Ele já era antes também, mas não, forçaram ele a sentar e estudar que nem o irmão, a hora que ele pôde, ele foi embora, ele não queria saber disso. Se tivessem educado o Esav como um caçador religioso. O que quer dizer religioso? É estudar as leis da Torá não só para caçar, mas para ser um homem do campo, para construir uma sucá. Não sei o que dá para fazer, tem muita coisa no campo. As leis de plantio, ele seria um homem do campo com Torá, mas não fizeram isso. Forçaram ele a ser igual ao irmão, e aí deu errado. Porque aí, quando ele pôde escapar, ele foi embora. E, ó,